Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Ronaldo, eu sou aluno do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UFAC, no campus Floresta, e hoje eu vou ser o anfitrião do nosso episódio do podcast Ecojuruá, um projeto de extensão do Etnolab. O assunto de hoje é sobre saúde e meio ambiente, mais especificamente sobre microplástico. Mas o que é microplásticos? Muita gente não conhece ou tão pouco ouviu falar desse termo. Mas calma que a gente vai explicar para você hoje. Microplástico está em tudo ao seu redor, viu? Inclusive dentro do seu corpo. Para falar sobre isso, eu trouxe uma amiga e colega de curso aqui da Biologia que trabalhou no TCC dela sobre isso. O nome dela é Elita, ela encontrou resultados super interessantes e ela vai falar mais um pouco para a gente sobre os microplásticos. E aí, Elita, tudo bom com você? Bom dia, Ronaldo. Bom dia também a todos os ouvintes. Eu me chamo Elita Camille França do Nascimento e desde já eu quero agradecer a oportunidade e o convite, para estar aqui. Para mim é uma honra e é ótimo poder compartilhar um pouquinho sobre o meu trabalho, então muito obrigada. Eu que agradeço por ter aceitado o convite para falar um pouco do seu trabalho, e compartilhar o seu conhecimento com a gente. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é uma pergunta bem simples, sobre os microplásticos, para você explicar para a gente o que são ou o que é microplástico. Tá bom. Então, como o nome já supõe, microplástico são plásticos, são pequenos pedaços de plásticos, só que eles são tão pequenos que a gente não consegue ver eles a olho nu. Qualquer matriz polimérica com dimensões de 1 micrômetro até 5 milímetros são considerados microplásticos, independente da cor ou do formato. E para exemplificar melhor o que é 1 micrômetro, você pega 1 milímetro e divide ele em 1000 pedaços, e então a gente vai ter 1 micrômetro. Para compreender ainda melhor, pega um fio de cabelo, a gente já acha fino a espessura. Então, 1 micrômetro é muito menor do que a espessura de um fio de cabelo. Então, isso é microplástico. Acima de 5 milímetros, já são considerados macroplásticos. E abaixo de 1 micrômetro, já são os nanoplásticos. E aí eles já causam outros efeitos. Aí eles já atingem outros órgãos, outros tecidos. Mas o nosso foco foi somente nos microplásticos. Mas assim, eu não tenho conhecimento de onde vêm esses microplásticos e como que eles vão parar no meio ambiente. Os microplásticos, eles possuem 2 classificações. E essas classificações, elas são aplicadas de acordo com a origem do material. Tem os primários. Então, os primários, eles já são produzidos com essas dimensões. E eles fazem parte de vários produtos e objetos que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia, como, por exemplo, os cremes dentais, os esfoliantes corporais. Aquelas microesferas que tem nos esfoliantes corporais, elas são microplásticos, maquiagens, acessórios de roupas. E aí eles acabam se desprendendo desses produtos e aí eles vão parar no ambiente, vão parar no ar, nos rios e principalmente nos recursos hídricos. E também tem os secundários. Os secundários bem diferente dos primários. Eles já são resultantes de vários fatores bióticos e abióticos que são proporcionados ali pelo ambiente que envolve o material. Como, por exemplo, um bom exemplo disso é uma casca de bombom, Você chupa o bombom, aí geralmente as pessoas fazem o quê? Jogam a casca no chão, Então, aquela casquinha de bombom que vai estar ali no chão, no ambiente, ela vai sofrer vários fatores, como, por exemplo, a ação dos ventos, a ação da chuva, do sol. E isso aí vai alterar a composição, a matéria orgânica, a matéria física, a matéria química do plástico. Então, ele vai se desgastar e aí ele vai se fragmentar em pedaços cada vez menores. E quanto mais menores, mais dispersos eles vão, mais biomas eles alcançam, e causando mal para vários organismos vivos. Legal, acho que deu para entender, de acordo com o exemplo que você deu da casca de bombom. Tá, mas a gente consegue imaginar, que plástico não é uma coisa boa. E também eu queria saber por que o microplástico é ruim
tanto para a gente como para o meio ambiente. Apesar deles serem tão pequenos, eles são considerados um dos principais poluentes dos rios e dos oceanos. Além de poluir, além de contaminar, ele também é um lugar perfeito para se acumular bactérias, né? E aí essas bactérias, elas podem ser patogênicas. E aí, se elas forem inseridas ou então inaladas por organismos, né, animais, pode acabar aqui afetando a saúde desses animais, principalmente os animais aquáticos. Tá, mas trazendo para cá, mais para o ambiente aqui da região, né, do Vale do Juruá, você tem conhecimento de trabalhos ou campanhas que levam informação até essas pessoas, ou mesmo que tentam conscientizar a população local sobre microplásticos? Eu acredito que não tenha, né? A nossa região, ela é muito carente de programas que levem o conhecimento científico para a população. Geralmente, os eventos que tem aqui na nossa região, eles são mais pro lado cultural, né? Dança, teatro, música, mas não sobre esses assuntos. Geralmente, esses assuntos, eles são mais tratados nas escolas mesmo. Perfeito. Vendo por esse lado, né, o panorama não parece nem um pouco legal pra gente. Mas falando ainda sobre sua pesquisa, no que você estudou os peixes aqui do Vale do Juruá, certo? A pesquisa foi sobre isso. E o que você encontrou sobre microplásticos associados a esses peixes? Tá. Nós avaliamos duas espécies. O pacu, o Melossoma duriventre, e também, popularmente falando, o mandim, né, que é o Pimelodus bloch. E aí, a gente analisou 30 amostras de cada espécie, e as duas espécies elas tinham contaminação por microplástico. Foram encontrados 69 microplásticos no total, e os mandins, eles apresentaram uma contaminação muito maior do que os pacus, né? Isso provavelmente devido ao hábito alimentar oportunista do mandim, que eles costumam comer o que eles veem pela frente. Então, isso provavelmente influenciou a ingestão maior de microplástico pelos mandins. Legal, né? E a gente pode notar que a sua pesquisa também foi sobre duas espécies que são espécies bastante consumidas aqui na região pela população, né? Sim, e sobre isso eu queria saber se você notou algum tipo específico de plástico e se você sabe dizer de onde que vem esses plásticos. Os microplásticos que a gente encontrou, a maioria eram fibras, né? E a gente também encontrou em forma de fragmento. Mas a gente não consegue identificar que tipo de material né? E a origem deles. Para isso, seria necessário uma metodologia diferente do que a gente utilizou e também de outros equipamentos, né? Mais sofisticados. Como que isso afeta a saúde desses peixes, né? E como que isso vai afetar o meio ambiente, o local aqui, a região? Alguns peixes, eles vêm até a óbito. Os que não morrem, eles podem ter as brânquias afetadas, o esôfago, o estômago, o intestino. Eles podem ter distúrbios metabólicos, eles podem ter desequilíbrio da flora intestinal e muitos outros efeitos. E esse problema, ele pode alterar os habitats, eles podem alterar os processos naturais dos peixes, reduzir a capacidade dos ecossistemas de se adaptar às mudanças climáticas e também afeta diretamente a subsistência, né, de milhões de pessoas e o bem-estar social. Para a gente, né, para nós seres humanos, assim, de acordo com sua pesquisa, com o que você pode notar, você sabe dizer quais são os efeitos que o microplástico causa e tipo, também os problemas que podem trazer à saúde das pessoas? Ainda não temos estudos sobre isso, né? As consequências, elas ainda são, no nosso organismo, elas ainda são desconhecidas, mas é um corpo estranho no nosso organismo, né? Não é para ele estar ali. Então, provavelmente, ele deve afetar o nosso organismo de alguma forma. Uma pergunta curiosidade também, né? A gente precisa parar de comer peixe e como a gente, como sociedade, né, pode diminuir ou até mesmo acabar com esse problema aqui na região ou então em escala maior, por exemplo? A gente não precisa parar de comer peixe.
Até porque os peixes, né, ele é apenas uma das formas de contaminação do homem, né, pelo microplástico. Os microplásticos, eles também estão presentes no ar. Então, a gente acaba aqui inalando o microplástico. E como acabar é difícil. Ainda que surgisse uma lei que proibisse a produção de qualquer material plástico, ele está no ambiente, né? E o plástico, ele leva milhões de anos para se decompor, né? Então, ainda assim, teria plástico no ambiente. Ainda assim, eles iriam se fragmentar. Ainda assim, a gente ia acabar aqui inalando. Então, assim, o melhor a se fazer, né, para pelo menos diminuir isso, é, por exemplo, evitar a utilização de materiais plásticos, principalmente os descartáveis, descartar o lixo de forma correta para a coleta de lixo, implementar mais coletas seletivas, implementar também empresas recicladoras junto à comunidade. E também é importante nesse processo a participação do governo, a participação das empresas. O governo, por exemplo, ele poderia contribuir com um monitoramento melhor sobre a questão do lixo plástico, né, nas ruas. Implementando políticas relacionadas a isso, né, relacionadas à produção, à gestão e também à coleta desses resíduos. E as empresas, por exemplo, diminuindo o uso excessivo dos plásticos e também buscando outras alternativas, né, que possam substituir o material plástico ou então, pelo menos, substituir por outros reciclados. Muito bom mesmo. Então, gente, eu creio que seja isso. Sobre microplásticos, o que nós temos para hoje, né? O nosso episódio vai chegando ao final, né? Mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença da Elita. Muito obrigado, Elita, por ter vindo, por ensinar pra gente sobre microplásticos. Por exemplo, eu creio que a maioria da população não tem conhecimento. Até eu vim ter conhecimento aqui na universidade quando cheguei, né? Se tiver alguma coisa para falar, Elita, por favor. Só muito obrigada. Então é isso, galera. Eu quero agradecer a presença de todos, no caso, né, aos ouvintes. Os links e as referências que a gente utilizou nesse episódio estão na descrição. Confiram lá, caso queiram ter mais informações. Eu quero agradecer a todos, aos que nos acompanharam, que nos ouviram até aqui, aos que nos ouvem. Sem vocês esse projeto não existiria. Por isso, meus sinceros agradecimentos. E por favor, né, não se esqueça de compartilhar o nosso podcast com seus amigos ou pessoas conhecidas. E seguir a gente lá no Spotify, no Instagram, certo? Ecojuruá Podcast. Não tem erro, só ir lá. E é isso. Agradeço, forte abraço e até a próxima.